de mecânica analítica. Estamos agora falando sobre a dinâmica de sistemas mecânicos. Então, para frente, transparência, por favor. Estamos aí falando de dinâmica de sistemas mecânicos. Vamos falar agora de trabalho, energia potencial e campos de força. Para frente. Trabalho, energia potencial. O incremento de trabalho realizado por uma força Fi, que atua sobre uma partícula de massa Mi, quando a partícula sofre um deslocamento infinitesimal ΔRi, é definido como sendo Fi escalar ΔRi. No cálculo variacional, associado com o princípio de Hamilton, o deslocamento ΔRi é um deslocamento entre duas trajetórias admissíveis que estão sendo comparadas no mesmo instante de tempo. Pois não? Ao aplicar o princípio de Hamilton, é necessário levar em conta os incrementos de trabalho de todas as forças que atuam sobre todas as partículas de massa dentro do sistema. Observamos em aulas anteriores que para algumas forças os incrementos de trabalho podem ser dados em termos de variações da energia potencial. Vamos discutir esse tópico mais detalhadamente. Um minuto, por favor. Onde os seguintes tipos de forças serão considerados: forças descritas por campos vetoriais estáticos e forças exercidas por elementos que possuem dois terminais, tais como molas e amortecedores. Para frente. Campos de força. Um minutinho. Uma tosse aqui chata. Um campo de força é uma região, normalmente tridimensional, no qual uma partícula de prova adequada experimenta uma força bem definida, uma força R, uma força F, que depende de R, depende da posição da partícula, depende da velocidade da partícula e pode depender do tempo. Então, que em geral depende da posição e velocidade da partícula RV e do tempo T. Assim, como de outras propriedades, tais como massa e carga elétrica da partícula. Um bom exemplo é o campo de força eletromagnético. Para frente. Pela lei de Lorentz, uma partícula de massa m carregada com uma carga Q dentro de um campo eletromagnético, na posição R com velocidade V, está sujeita a uma força F, que é dado pela equação 116. Então, força que é a carga da partícula, multiplicada pela soma do E mais V escalar B, V vetorial B. Então, o E, em que E, esse E maiúsculo aí, é um campo, que é função da posição e do tempo, é o campo elétrico. E o B, que é a função da posição e do tempo, é chamado indução magnética. São dois campos, o campo elétrico e o campo da indução magnética. Então, a força depende desses dois campos, a carga multiplicada por E mais a carga multiplicada por V vetorial B, onde V é a velocidade da partícula. Para frente. Nesta sessão, vamos restringir nossa atenção a campos que dependem apenas da posição da partícula de prova, ou seja, consideramos apenas campos da forma F, função de R, função de posição apenas,
Não estamos considerando campos em função da velocidade, onde a força que atua na partícula é função da velocidade, nem do tempo, só da posição. Na figura 14, mostramos uma partícula de massa m agindo como uma partícula de prova em um campo de força F, que é função de R. Isto significa que, quando a partícula está na posição R, a força exercida sobre a partícula pelo campo é F de R. Quando o princípio de Hamilton é aplicado a um sistema que contém essa partícula, o incremento do trabalho correspondente à força exercida pelo campo é F escalar ΔR. Está dando a equação 117. Para frente. Então, figura 14. Nós temos um campo de força que depende apenas da posição da partícula. Então, temos a partícula de massa m minúsculo, essa partícula dista da origem, de uma distância r, aí está o vetor r mostrado. Então, essa partícula ela está sujeita a uma força exercida pelo campo sobre a partícula, que é uma força que está dependendo só da posição dela, F de R, e ali está indicada ali uma variação na posição indicada por ΔR. Lembrando que essa variação ela não é a mesma coisa que uma derivada de R, é um ΔR, como está explicado nas aulas anteriores. Aí. Convido o aluno a se inteirar um pouco mais disso. Vamos para frente. Para estudar as propriedades do campo, examinaremos o comportamento da integral. Integral que vai um R de O até R de F escalar de R, que representa o trabalho líquido realizado sobre a partícula de prova pelo campo, quando a partícula se move de uma posição RO para uma posição final R, para algumas forças de campo, a integral 118 não depende do caminho para ir de RO até R. Para frente. Para outras forças, a integral depende do caminho. Como exemplo desse último caso, considere o campo hipotético da figura 15, onde o campo de força é paralelo ao eixo Y e o módulo da força não depende de x e de y, mas varia linearmente com z. Seja RO a origem na figura 15, então a integral 118 tem valores diferentes no ponto P para os caminhos OAP e OBP. FOA para OAP e 2FOA para OBP. Para frente. Mostra a figura aí. Mostra o campo de força, que depende unicamente da posição da partícula de prova, mas cuja integral do trabalho depende do caminho. Para frente. Se, por outro lado, a integral do trabalho 118 tem o mesmo valor para todos os caminhos conectando RO e R, então o trabalho líquido realizado em qualquer circuito fechado que inicia em RO, passa por R e retorna a RO, será zero. Inversamente, se o trabalho líquido realizado por qualquer caminho fechado em uma região é zero, a integral do trabalho 118 de RO para R não pode ser diferente para dois caminhos diferentes, se diferentes resultados fossem obtidos para os caminhos 1 e 2, a integral ao longo do caminho fechado, consistindo na ida pelo caminho 1 e na volta pelo caminho 2, não se anularia. Um campo de força FR é dito ser conservativo se em uma dada região
se o trabalho líquido realizado em qualquer caminho fechado na região é zero. À frente. A condição diferencial simples que um campo conservativo deve satisfazer pode ser obtida usando o teorema de Stokes, que relaciona a integral do trabalho em torno de uma curva fechada C a uma integral de superfície sobre uma superfície arbitrária S, delimitada por C. Então, está aí essa equação 119, teorema de Stokes. É a integral no circuito fechado, uma curva fechada C, de F escalar dr, é igual à integral de superfície. O gradiente, produto vetorial F, escalar N ds. Em 119, ds é o elemento de superfície e N é o vetor normal superfície. Para frente. Se o campo FR é conservativo, então 119 se anula para toda a curva fechada C e, portanto, para toda a superfície S na região. Isso implica que o gradiente do gradiente vetorial F é igual a curva de F, que é igual a zero. Aí, ó, aconteceu alguma coisa aí. Próximo slide. Inversamente, se gradiente escalar F, vetorial F se anula na região, assim também o faz a integral de linha ao longo de qualquer curva fechada na região. Assim, uma condição necessária e suficiente para um campo diferenciável ser conservativo é que seu rotacional se anule. Aquele curso lá é tradução de rotacional. Observe que o campo de força da figura 15 viola a equação 120. Neste caso, F é igual a FO 1 mais Z dividido por B na direção UY. E aí, o gradiente vetorial F é dado por esse determinante aí, que é igual a menos FO dividido por B vezes o X, na direção X. 121 para frente, acabou a aula. Ok, então, retornamos na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.